Hoje nós celebramos a memória de Santo Antão, ele que foi um dos primeiros a dedicar a sua vida de um modo novo até então, numa consagração a Deus. Praticamente a vida religiosa começa com ele, com os padres do deserto. Santo Antão viveu ali entre o ano 250 e 356, portanto viveu mais de 100 anos, viveu no Egito. Quando Santo Antão nasceu, ainda a igreja vivia na clandestinidade, ainda os cristãos eram perseguidos, e ele já tinha mais de 60 anos quando vem o Edito de Milão, a paz de Constantino, e é dada a liberdade de culto aos cristãos. Mas já antes do Edito de Milão, se percebia um certo relaxamento dos cristãos, um arrefecimento daquele ardor, daquele ânimo inicial. Então muitos cristãos ali já viviam uma vida cristã mais relaxada. Embora ainda fosse o tempo dos mártires, ainda muitos cristãos davam a vida por causa de Cristo, como Santa Luzia, que viveu nesse período ali no comecinho do século IV, mas já se percebia uma espécie de cansaço. E é a partir desse fenômeno que nós temos os padres do deserto, os primeiros que começam a se retirar da cidade para viverem no deserto, mais afastados, retirados, dedicando a sua vida à penitência, à oração, à meditação da palavra de Deus, para buscarem uma maior intimidade com Deus, para viverem mais radicalmente o Evangelho, buscarem, portanto, as raízes do Evangelho. E Santo Antão experimenta esse chamado justamente participando da Santa Missa, e naquele dia foi proclamado o Evangelho do jovem rico, no qual Jesus dizia: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Evangelho de São Mateus. Terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E Santo Antão, então, sente esse impulso, esse chamado de Deus para fazer exatamente aquilo que Jesus mandava no Evangelho: abrir mão de seus bens, vender tudo, dar aos pobres e viver na pobreza, na obediência e na castidade. E outras tantas pessoas naquele mesmo período vão seguindo esse exemplo de Santo Antão e se sentem também chamados por Deus a viverem dessa maneira. E assim o Espírito Santo vai renovando a igreja, sempre de novo, em cada época, em cada momento da história da igreja, o Espírito Santo vai suscitando movimentos, carismas, para que a igreja seja renovada e o Evangelho seja redescoberto e a igreja experimente um novo ânimo, uma espécie de rejuvenescimento, de frescor. Deus em cada tempo vai suscitando esses movimentos, como lá depois no século XIII, XII, XIII, nós temos os franciscanos, os dominicanos. Deus nunca permite que a sua igreja envelheça. O Espírito Santo rejuvenesce, renova a igreja constantemente. E na época, ali no começo do século IV, final do século III, isso aconteceu por meio dos padres do deserto. Depois, no Ocidente, isso acontece, Santo Antão vive no Egito, então lá no Oriente,
depois com São Bento, no Ocidente também, o florescimento da vida monástica, masculina, feminina, o florescimento dos mosteiros, nos quais também se vive, os conselhos evangélicos da pobreza, da obediência e da castidade. Todos nós que não somos chamados a esse modo específico de vida religiosa, conventual, monástica, mas ainda assim somos chamados a viver os conselhos evangélicos, cada um no seu estado de vida próprio, porque nós precisamos combater a tríplice concupiscência. Nós precisamos combater a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, e os conselhos evangélicos da pobreza, obediência e castidade nos ajudam a combater esses inimigos interiores que nós temos, essas más inclinações que trazemos no nosso coração. Então, por isso, ainda que não como os religiosos, mas todo cristão é convidado, é chamado a viver esses conselhos evangélicos de alguma maneira. E uma imagem desse nosso combate, dessa nossa luta espiritual, nós temos justamente na primeira leitura de hoje, a luta de Davi com Golias. Porque nós, diante desses inimigos, muitas vezes nos sentimos pequenos, impotentes, fracos, mas é com a força de Deus, é com o Espírito Santo, é com a graça de Deus que nós vamos combatendo, lutando contra essas más tendências, essas más inclinações que nós experimentamos dentro de nós, e Deus vem em nosso auxílio com a sua força, com a sua graça, porque vê a nossa disposição, o nosso desejo de melhor servi-lo, de amá-lo mais, como Santo Antão percebeu que não era suficiente. Ele era um bom cristão, mas não era suficiente o que ele estava fazendo. Ele queria mais, queria agradar mais a Deus, servir mais a Deus, amar mais a Deus, e por isso ele se lança num estilo de vida mais austero. Então Deus também, quando põe no nosso coração o desejo de fazer mais do que nós temos feito, está certamente nos dando a graça de trilhar esse caminho, como Santa Teresinha costumava dizer: Deus não inspira desejos irrealizáveis. Se Ele põe no nosso coração o desejo de viver a santidade, é porque Ele está disposto a nos dar a graça necessária para nos fazer santos. Da nossa parte nós nos esforçamos, e da parte de Deus Ele nos fortalece, Ele nos impulsiona, Ele nos dá o seu Espírito. Assim como também no Evangelho de hoje, Jesus cura aquele homem que tinha a mão seca. A mão seca significa para nós a incapacidade de realizar as boas obras que Deus nos chama a realizar. A esterilidade ou a impossibilidade, a nossa fraqueza diante daquilo que Deus nos chama a realizar. Nós não nos sentimos capacitados a fazer, mas Deus então nos capacita com a sua graça. Então peçamos a Jesus que, assim como Santo Antão, nós possamos corresponder ao seu apelo de pertencer a Ele mais, de fazer por Ele mais do que nós temos feito, de amá-lo mais do que nós o temos amado. Amém.